Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Café Zoando. Este palco de debates que hoje está assim, ao fundo, eu deixei propositalmente ficar à noite para gravar este vídeo no escuro, sabe? Porque é essa sensação que eu tenho dessa escuridão que vive a justiça brasileira. É nessa escuridão que vivem os brasileiros, a maioria dos brasileiros que dependem da justiça. E o meu foco de hoje neste vídeo, primeiramente eu quero agradecer a sua audiência, é uma honra ter você acompanhando o meu trabalho. O foco deste vídeo de hoje é aquele acidente, aquele crime que aconteceu lá em Brumadinho, em Minas Gerais, que completou agora, no dia 25 de janeiro de 2024, 5 anos. E ninguém foi punido ainda. 5 anos de impunidade. Foram 270 mortos. Repito, 270 mortos. E ainda tem, se eu não me engano, 2 ou 3 corpos ainda desaparecidos. Aonde está a justiça brasileira? É isso que eu questiono e levo a você, que acompanha o canal Café Zoando, esta reflexão. Pense direitinho sobre isso. Pense direitinho sobre esse tema, sobre essa pauta de hoje. Aonde está a justiça brasileira, que é tão ágil, muitas vezes, para colocar nas ruas bandidos, para mover montanhas, pedras, pedregulhos, tudo que for possível e que parece ser impossível aos olhos dos homens de bem e mulheres de bem? Essa justiça mexe em tudo, mas não é justa, não é capaz, não é competente para condenar os responsáveis por aquele crime. Aquele crime, sim. Os laudos apontaram, segundo diversas reportagens publicadas, que já existiam sinais de que aquela barragem poderia ruir, poderia haver uma movimentação, mas nada foi feito. A Vale, a empresa Vale, que eu não sei o que é que ela está valendo hoje, porque para quem for decente nesse país, ela não vale nada. Porque continua nadando no mar de lama, provocado lá pelo desastre, por aquele crime, o mar de lama que matou 270 pessoas, trabalhadores e trabalhadoras. Ela continua nadando, a Vale, no mar da lama e no mar da impunidade, surfando. Que justiça louca é essa do Brasil, minha gente? Ainda tem gente que acredita. Eu tenho esperança, sei lá, fé em Deus, que um dia melhore. Mas hoje a situação é essa, caótica, deplorável. Quem depender dessa justiça pode botar, tirar o cavalinho da chuva, como diz a história. Pode ficar descrente. 5 anos de impunidade, 5 anos, repito e não vou cansar de repetir. Porque isso precisa ser repetido a cada segundo, Brasil afora, para ver se essa justiça se movimenta ou justifica essa paralisia. O que é que houve? Qual o interesse de deixar essas famílias dessas 270 vítimas a ver navios desesperadas? Gente precisando de um repasse, de um dinheiro, de uma indenização. Gente, às vezes, talvez nem querendo a indenização, bem material, mas querendo ver os condenados, os responsáveis por aquele crime, condenados, pagando pelo crime, mas a justiça fica parada. E aí o país acompanhou nos últimos tempos tantos processos complicados de autoridades que foram presas, condenadas, estão aí soltas. Tantos acusados de envolvimento em crimes, como os crimes investigados e comprovados na Operação Lava Jato, por exemplo. Tantos condenados na Operação Lava Jato devolveram milhões e milhões de reais aos cofres públicos. Milhões e milhões de reais. E agora todos eles estão sendo inocentados. E aí, se eu era inocente, por que eu devolvi o dinheiro durante a investigação? Tem alguma coisa errada, minha gente, nesse país. Tem muita coisa errada, aliás, nesse país. E a gente vê as injustiças se multiplicando, atingindo a quase todo mundo. Agora, essa de Brumadinho é de lascar. Não tem uma autoridade nesse país
que tome a frente desse caso e que socorra, que atenda aquelas 270 famílias. Aí agora são 5 anos. 5 anos da tragédia. Todo mundo está falando, inclusive eu. Mas daqui a um tempo, isso, anotem, poderá ser esquecido. Poderá escorrer naquele mar de lama. Porque as pessoas têm a memória curta. No Brasil, as pessoas têm a memória curta. Ora, a gente vota num desgraçado desse para ser deputado, senador, prefeito, seja lá o que for. Na outra eleição, muita gente não lembra nem quem votou. Imagine as pessoas que estão a milhares de quilômetros distantes daquele cenário da tragédia de Brumadinho. Isso vai ficar massacrando, martelando a consciência das pessoas? Ou daqui a uns tempos a gente esquece e só lembra quando daqui a mais 5 anos, lá se vão 10 anos, e aí certamente terão outros documentários, outros destaques na mídia. Até quando, Brasil? A gente tem que ficar aguentando isso calado de braço cruzado. Não tem que ficar. Faça a sua parte. Fale, denuncie, reivindique, critique. Mostre às autoridades brasileiras, a sua capacidade de indignação. E faça isso, eu sempre digo isso aqui, enquanto a gente ainda tem liberdade de falar. Porque pelo andar da carruagemzinha lá de cima, dessa turma do poder, daqui a pouco, quem quer falar a verdade, ou quem quer reivindicar os direitos da população, quem quer criticar as injustiças, daqui a pouco a gente vai ser calado. Vocês duvidam? Diante de um Congresso Nacional desse? Covarde, hipócrita. Salvas raríssimas exceções. A maioria lá, tudo de braço cruzado, igual a lagartixa balançando a cabeça, concordando com tudo. Esses homens, os ministros superpoderosos do Supremo, do STJ, seja lá de onde for, o que eles querem, eles fazem. Por que não foram ágeis? Por que não são ágeis de cobrar punição para os responsáveis pelo crime em Brumadinho? Senhores ministros, senhores senadores, senhores deputados, por que vocês estão calados? Falem! Vocês não são brabos? Não mandam prender, mandam soltar quem bem querem? Não foram tão ágeis para mandar prender gente envolvida em alguns episódios recentes do país? Prenderam centenas? E por quê? Os donos da Vale, os responsáveis por aquela tragédia, aquele crime, o que será que eles têm de diferente dos outros, hein? Que lá se vão 5 anos e não foram nem julgados. Pense nisso. Pense nisso. Reflita. Reflita com sua família, com seus colegas de trabalho. Reflita no seu ambiente escolar. Você que é jovem, que está estudando, que está numa escola, que está numa faculdade, reflita sobre isso. Não pense só no carnaval, que é daqui uns dias. Não pense só no futebol. Não pense só nas maquiagens que o Brasil vende lá fora. Vamos viver esse Brasil real. Esse Brasil onde a injustiça predomina. A injustiça predomina. De cabo a rabo desse país. Desde Brumadinho, há pessoas que precisam de vagas nos hospitais, há pessoas que precisam de remédios e os centros de distribuição Brasil afora não entregam. Tantas injustiças, minha gente, que a gente vê todo dia. Gente precisando de cirurgia. E por que a justiça é tão lenta nesses casos? Por que é tão lenta nesses casos e é tão ágil em outras? Porque a justiça criou um mecanismo chamado audiência de custódia, que quer ser tão ágil, que parece ser tão ágil, que coloca nas ruas, às vezes, um acusado de um crime, que houve até um flagrante delito, mas que solta alegando que não tem vaga nos presídios, tem 1001 alegações. O arcabouço jurídico para soltar o acusado de um crime é imenso. Onde está essa justiça? Onde estão os homens que entendem de leis nesse país, que dizem que entendem? Onde estão os homens e mulheres que dão tantas entrevistas dizendo que defendem o povo, que defendem os que mais precisam? Falem sobre Brumadinho, abram suas bocas. Autoridades brasileiras, o que é que houve? A quem interessa a impunidade de Brumadinho? É essa a pergunta que eu deixo para você. Deixe aqui nos comentários no vídeo no YouTube. Você pode também comentar lá no meu perfil no Instagram, o @João Ricardo Correia, _jornalista.
Você também pode fazer um comentário nas minhas postagens lá no X, o antigo Twitter. Meu perfil lá é o @JoãoRicardo_RN. E mais uma vez eu faço o convite a você que é empreendedor, se você quer anunciar seu produto, seu serviço, aqui nesse canal, o Café Zoando, mande uma mensagem para mim, 84, que é o código, 992357898. Mande uma mensagem para a gente conversar, tratar desse assunto. E esse mesmo número, que é o WhatsApp, você pode sugerir uma pauta, criticar, pedir que eu aborde sobre determinado tema, procurar saber a minha opinião. É um palco de debates o canal Café Zoando, ok? Então eu aguardo a sua interação. Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal, que é de graça. Acione lá, ó, o joinha, dá o like, dá o joinha, acione o sininho que tem aí, para que logo que a gente poste algum conteúdo novo, você seja notificado em primeiro lugar e já possa assistir, já possa me dar a honra de saber que tem pessoas honestas e decentes como você acompanhando o meu trabalho. Pense nisso, pense nisso. Você jovem que vai querer entrar agora, está querendo entrar na carreira jurídica, que quer ser um advogado, que quer ser um promotor de justiça, um juiz, um desembargador, sei lá. Entre na carreira jurídica, sucesso para você, mas entre para ser justo. Não entre para deixar canalhas soltos em liberdade, aprontando o que querem, e nem entrem para deixar as pessoas como as vítimas da tragédia de Brumadinho, que matou, repito, 270 pessoas. Você que é jovem, estude para tentar mudar isso, para não deixar que essa justiça continue sendo tão injusta. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela sua audiência, pela sua companhia. Agradeço demais. E mais uma vez, peço a Deus que Ele nos livre de todos os males. Forte abraço.